Ele levanta 5 principais mitos contra os homens, ou 5 mitos do poder masculino. O primeiro deles é de que as mulheres recebem menos do que os homens pelo mesmo trabalho. E ele vai explicar através de vários gráficos que isso é mentira, porque principalmente as mulheres trabalham menos tempo ou escolhem empregos que recebem um salário menor. Então, por exemplo, se você fizer uma pesquisa entre médicos, você vai ver que os médicos ganham mais do que as médicas. Mas isso não é um preconceito, mas sim porque a maior parte dos médicos, por exemplo, meninos, homens, escolhem cursar as especialidades que mais pagam, como anestesia ou cardiologia. Já as mulheres acabam escolhendo as áreas que pagam menos, como pedagogia ou clínica geral. Então, na verdade, não existe essa impressão de que os homens ganham mais pelo mesmo trabalho. Sem falar disso, ela também vai fazer uma comparação dizendo que os homens trabalham mais fora de casa do que as próprias mulheres. Um dos principais argumentos das feministas é que, além da mulher trabalhar fora de casa, ela tem que trabalhar dentro de casa, e ele vai desmentir isso, dizendo que os homens trabalham também fora de casa mais do que as mulheres, seja lavando o carro, ajudando os filhos, consertando coisas e de várias outras formas. Além disso, ele fala que os homens são a maioria, grande maioria, nos piores trabalhos que existem, então os 25 piores trabalhos, porque são mais humilhantes ou porque são mais perigosos, também são ocupados por homens. O segundo mito que ele vai desmentir é o mito de que as mulheres são mais pobres que os homens. Aí ele vai usar para isso estatísticas feitas com sem-tetos, por exemplo. A grande maioria esmagadora dos sem-tetos é homem, não mulher. E vai falar que entre os 2% da população americana mais rica, metade é mulher. Então não existe essa diferença. Aliás, pode-se até dizer que as mulheres, por trabalharem menos, são mais ricas em proporção. A própria Esther Vilar vai usar também esse argumento, porque já em 1970, nos Estados Unidos, todo o capital estava 50% na mão das mulheres, mais da metade, na verdade. Além disso, o terceiro mito é de que a comunidade médica negligencia a saúde da mulher, ou que os médicos são machistas. Como é que ele vai desmentir esse argumento? Ele vai demonstrar pesquisas do que, por exemplo, o câncer de útero e o câncer de mama matam o mesmo número de mulheres do que o câncer de próstata, por exemplo, mata os homens. No entanto, as campanhas, as clínicas, as ONGs, os estabelecimentos e instituições para combater o câncer de mama ou qualquer câncer que afete especialmente as mulheres são muito maiores, em maior número, e recebem muito mais recursos do que aquelas que combatem os cânceres que afetam só os homens. O último argumento é o do pai e do abandono financeiro. As mulheres dizem que os homens podem ter um filho e abandoná-lo e não sustentá-lo, mas ele vai rebater esse mito, dizendo que, na verdade, a maior parte dos pais é que, quando sai para comprar algo ou pensa nos filhos, pensa primeiro nos filhos e depois em si mesmo. E as mulheres costumam, inclusive, gastar as pensões que recebem para os seus filhos consigo mesmas. E ele vai fazer várias análises desse tipo. A última questão levantada por ele, o último mito, no caso, levantado por ele, é de que as mulheres são as maiores vítimas de violência. E dele vai fazer pesquisa sobre todo tipo de violência. Nem é preciso dizer que o maior número de homicídios acontece contra homens. Isso porque os homens estão sempre em áreas mais perigosas, andando em locais mais perigosos e se envolvem em relações mais conflitivas. Mas, além disso, 3/4 das vítimas de homicídios são homens. Então, para cada 4 pessoas que morrem assassinadas, 3 são homens. E sem falar nisso, também 2/3 das vítimas de estupro são homens. Isso pode parecer um dado falso, porque nós estamos tão acostumados a ouvir que as mulheres são as maiores vítimas de estupro. Mas, se analisar, por exemplo, o número de estupros que acontecem em presídios, os homens que são vítimas de estupro disparam muito além das mulheres. Sem falar que também existe estupro de mulheres contra homens. É um assunto que ninguém fala e que basicamente não existe, tanto que você nunca ouviu falar em delegacia do homem, só delegacia da mulher. Ali no slide 24 nós vamos ver algumas imagens sobre a vida dos homens e a vida das mulheres. Aí no slide 24 você vê os homens provavelmente trabalhando num sistema de esgoto, alguma construção de engenharia, e do lado uma mulher que tem que limpar a casa e está extremamente insatisfeita. E a frase diz assim: o grande erro do feminismo foi não entender que os dois sexos cumprem papéis sociais. As mulheres cuidam das crianças e os homens ganham dinheiro. E para você cuidar das crianças é basicamente sempre o mesmo trabalho, cuidar da criança. Mas para ganhar dinheiro o homem pode acabar tendo que se adequar a situações muito humilhantes ou serviços muito perigosos, como esse que você vê na imagem. Além disso, no slide 25 você vê outra imagem
E é um ponto levantado por quase todos os contraditórios aí do feminismo radical. E diz que as mulheres, o que as mulheres fazem, como você vê aí nessa imagem, uma imagem de uma mulher que parece estar exausta por estar cuidando de tantas crianças. Esse serviço que as mulheres fazem é considerado escravidão ou sacrifício. E já no slide 26 você vê os homens em situações muito perigosas aí. E o trabalho que os homens fazem é considerado poder ou privilégio. Então, por que esse trabalho das mulheres, que é mais ameno que o dos homens, é considerado sacrifício, e o trabalho dos homens, que envolve coisas muito perigosas como soldado, eletricista, engenheiro, catador de lixo, é considerado suprassumo do poder sexista? Ele coloca essas questões, e qual que é, no fim das contas, o pior trabalho? Cuidar de crianças ou limpar esgotos? E no slide, então, 27, ele também vai falar sobre as diferenças de escolhas na carreira profissional entre homens e mulheres, e que isso justificaria também a diferença do poder econômico de cada um. Ele vai falar que as mulheres sempre preferem os trabalhos que têm menos carga horária, os trabalhos que são de dia, os trabalhos que são mais perto de casa, os trabalhos que são mais leves. Inclusive ele vai dizer, quando se fala trabalho de homem e trabalho de mulher, basta você substituir trabalho de homem por trabalho pesado e trabalho de mulher por trabalho leve. E assim você vai ter um panorama geral da sociedade sobre quem é que trabalha mais no fim das contas. E ele vai apontar aí nesse seu estudo, que documenta as principais diferenças de escolha de trabalho, todos esses aspectos quanto à periculosidade e tempo de trabalho. No fim, ali no slide 28, vocês veem ainda ele falar sobre a crise dos meninos. O Warren Farrell fez uma pesquisa que aponta por que os meninos estão em crise e porque eles são os principais suicidas da história. Ele vai usar vários argumentos sobre isso, mas, por exemplo, nessa imagem vocês conseguem ver um gráfico de suicídio. Você vê que no começo, na primeira infância, meninos e meninas se suicidam com o mesmo número de frequência, né? E conforme a idade vai subindo, as meninas mantêm um nível de suicídio e os homens começam a se suicidar abruptamente. Então, por exemplo, entre os 20 e os 24 anos, os meninos se suicidam 6 vezes mais que os homens. Então, não é possível que a vida deles seja assim tão boa se eles estão se suicidando. Isso levando em conta que eles são supostamente mais fortes física e emocionalmente. Esses meninos que acabam passando por essa crise dos meninos, tem 4 motivos para passar por esses sofrimentos, e você vê eles aí no slide 28. Eles são responsáveis pelo maior número de suicídios e homicídios. Também fala sobre a população carcerária, que é majoritariamente homem, e majoritariamente homens que não tiveram acesso ou amor a um pai. Fala sobre os tiroteios na escola, que também acontecem na sua maioria por homens e também estão ligados à ausência de um pai, e também sobre os índices de depressão. Então, todas essas pesquisas que vocês viram citadas aí nos últimos slides estão nos livros do Warren Farrell sobre o mito do poder masculino.